Revista Espírita, janeiro de 1864. O caso que abalou Kardec. Era o ano de 1864, quando nos chegou, à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a narrativa perturbadora envolvendo a jovem senhorita Júlia, moça de educação exemplar, saúde delicada, mas espírito dócil e sensível. Nada, absolutamente nada, fazia supor o drama que se desdobraria em sua vida e, por consequência, diante de nossos olhos atentos. Seu lar era tranquilo, embora marcado por preocupações íntimas e antigas dores familiares que, pouco a pouco, criavam brechas invisíveis na fortaleza moral da jovem. Observava-se em Júlia certa tristeza constante, um abatimento que não se explicava por causas físicas. Não tardou para que manifestações estranhas surgissem, palavras que ela não recordava ter dito, movimentos bruscos, mudanças repentinas de humor e uma força desproporcional à fragilidade de seu corpo. Primeiro atribuíram tais fenômenos à histeria, diagnóstico comum à época, mas logo se fez evidente que havia algo além dos limites conhecidos pela medicina. Foi assim que este caso chegou até nós, e desde esse instante compreendi que não se tratava de um simples fato curioso, mas de uma lição profunda sobre as consequências morais que nos ligam aos espíritos e sobre as sombras que se aproximam quando a vigilância interior se enfraquece. Capítulo 2. A primeira manifestação, quando a voz não era mais dela. Ao conhecer a jovem, percebi de imediato a gravidade da situação. Seu olhar, que outrora deveria ter sido brando e sereno, tornara-se sombrio, às vezes altivo, outras vezes desesperado, como se lutasse contra uma presença que lhe invadia o pensamento. Seu corpo estremecia sem causa aparente, e suas palavras, quando não eram agressivas, surgiam entrecortadas, como se não fossem ditas por vontade própria. Reunimos-nos então para a primeira observação metódica. Durante a evocação, a jovem entrou em convulsão. Seus lábios se contraíram violentamente e uma voz rouca, muito distante da sua natureza delicada, se fez ouvir. Ela é minha, não a deixarei escapar. Tal declaração não deixou dúvidas. Estávamos diante de um espírito persistente, de caráter inferior e dominador. Com serenidade e firmeza moral, únicas armas eficazes nesses casos, dirigi-me ao espírito. Perguntei seu nome, sua origem, a razão de tamanha crueldade contra a jovem. Ele se recusou a dialogar, proferindo insultos contra todos que tentavam intervir. Porém, mesmo sua resistência confirmava que estávamos no caminho certo. Tratava-se de um caso de subjugação, a forma mais profunda da obsessão. Nos dias seguintes, observaram-se novas manifestações. O espírito parecia divertir-se em fazer sofrer a pobre moça. Alternava silêncio profundo com crises violentas, durante as quais a jovem tentava se ferir ou machucar aqueles que a amavam. A família, exausta, oscilava entre o desespero e a esperança de que nossas reuniões pudessem trazer algum alívio. Sabíamos, entretanto, que não seria uma luta breve. Espíritos dessa natureza não cedem facilmente. Acreditam possuir direitos sobre suas vítimas e temem perder o domínio. A cada reunião, a cada tentativa de esclarecimento, a entidade se mostrava mais irritada, revelando o orgulho que sustentava sua ação. Capítulo 3. A revelação do obsessor, o inimigo invisível da família. Persistindo nas reuniões, buscamos dialogar com o espírito não pela força, mas pela razão moral, princípio fundamental do espiritismo. Em uma de nossas evocações, após longa resistência, a entidade finalmente cedeu o silêncio e pronunciou com certa altivez. Fui o que vocês chamam de homem e esta jovem me deve
instado a explicar-se, revelou com relutância um passado obscuro envolvendo a família de Júlia. Não era inimigo da moça propriamente, mas nutria ódio contra um de seus ascendentes, responsável por prejuízos morais e materiais em vida terrestre. Como não pôde vingar-se do verdadeiro objeto de sua ira, voltou-se para alguém vulnerável no mesmo laço consanguíneo. Aqui se encontrava a raiz profunda do fenômeno, a obsessão como prolongamento de antigas paixões humanas levadas para além da morte. Ressentimento, orgulho, desejo de domínio, tudo aquilo que o espírito não purificara em si tornara-se instrumento de opressão contra a jovem. Ao compreendermos a história, tornou-se evidente que o sofrimento de Júlia não se devia apenas ao assédio espiritual, mas também à própria sensibilidade moral, que se tornara a porta aberta para aquele domínio. A obsessão não acontece ao acaso. Exige afinidades, brechas emocionais ou circunstâncias kármicas que convidam à reparação. Diante disso, nossa tarefa tornou-se mais clara: livrar a jovem do jugo desse espírito, não apenas pelo afastamento, mas também pela educação moral dele, ajudando-o a reconhecer a inutilidade de sua vingança. Todavia, isso exigiria coragem, paciência e, sobretudo, perseverança. Capítulo 4. O combate espiritual. Luz e trevas disputando a alma de Júlia. O espírito, percebendo que seus motivos haviam sido expostos, tornou-se ainda mais violento. Suas manifestações durante as reuniões assumiram caráter agressivo. A jovem se contorcia, gritava, e a voz que falava por ela mal disfarçava o ódio. Era como se estivéssemos diante de um verdadeiro combate invisível. De um lado, a teimosia de um espírito atrasado. Do outro, a luz moral que tentávamos projetar sobre ele. Com serenidade e autoridade moral, falávamos-lhe das leis divinas, da inutilidade da vingança, da necessidade de avançar para estados mais elevados. Ele respondia com sarcasmo, afirmando que o sofrimento de Júlia era seu único consolo. Ainda assim, não desistimos. Espíritos endurecidos não cedem à primeira palavra. É preciso insistir com paciência, pois somente o tempo dissolve o orgulho. A jovem, por sua vez, passava por dias de grande exaustão. Seu corpo parecia não suportar mais as crises. Em várias ocasiões, tivemos de segurá-la para evitar que se ferisse. Porém, à medida que a família se unia em preces e a levava a cultivar pensamentos elevados entre as crises, percebia-se pequena, mas crescente, resistência interior contra o domínio do obsessor. A oração sincera é uma defesa poderosa. Não expulsa o espírito, mas fortalece a alma do obsidiado, tornando-o menos acessível ao assédio. Por fim, em uma das reuniões, observou-se um fenômeno revelador. Durante a manifestação, o tom agressivo do espírito vacilou. Por um breve instante, quase imperceptível, percebemos um gesto de hesitação. Semente discreta, mas promissora, da futura libertação. Capítulo 5. O cansaço do espírito. Quando o ódio começa a desmoronar. Continuando nosso trabalho, intensificamos o esforço moral, dirigindo ao espírito palavras de esclarecimento e misericórdia. Mostrávamos-lhe que sua vingança era ilusória. O homem que odiava já não vivia na terra, e sua cólera, cultivada por tantos anos, apenas o mantinha preso ao sofrimento. Repetimos-lhe que ninguém progride enquanto se alimenta do mal. Aos poucos, a voz que falava por Júlia modificou-se. Já não era tão violenta, tornara-se mais trêmula, como se lutasse consigo mesma. Em determinado momento, ouviu-se da boca da jovem um desabafo inesperado. Eu estou cansado. Aquela confissão foi o primeiro sinal claro de que a luz começava a penetrar sua consciência endurecida. Mostramos-lhe então o caminho do arrependimento e da reparação. Dissemos-lhe que Deus acolhe até mesmo os que muito erraram, desde que sinceramente desejem transformar-se.
Explicamos-lhe que deixar a jovem em paz não seria derrota, mas libertação para ambos. Ele ouviu, calou-se por longo tempo. Talvez eu tenha errado. E a partir desse dia, as crises diminuíram. Júlia começou a recuperar parte de sua serenidade, embora ainda frágil. O espírito, evocando-se em novas reuniões, mostrava-se mais acessível ao diálogo. Seu orgulho, antes tão inabalável, cedia pouco a pouco à força da verdade. O processo de libertação estava finalmente em marcha. O obsessor não estava totalmente convertido, mas abrira-se a possibilidade de abandonar sua vingança e aceitar auxílio dos bons espíritos que o amparavam nas sombras sem que ele percebesse. Capítulo final. A libertação de Júlia, o dia em que a luz venceu. O momento decisivo chegou em uma reunião particularmente calma. Ao evocarmos o espírito, Júlia permaneceu serena, respirando com tranquilidade, fato que já sinalizava mudança. A voz que saiu de seus lábios, embora ainda impregnada de tristeza, trouxe uma confissão comovente. Vejo agora que perdi muitos anos. Ela nada me fez. A entidade, enfim, resignou-se. Pediu perdão não apenas à jovem, mas também a si mesmo, e aceitou o auxílio dos espíritos benevolentes que se aproximaram para conduzi-lo a esferas de tratamento e aprendizado. A libertação deu-se de forma suave. A jovem suspirou profundamente, como alguém que desperta de um longo pesadelo. Nos dias seguintes, observou-se sua recuperação gradual. As crises cessaram por completo, seu olhar reassumiu a doçura natural e sua saúde física melhorou visivelmente. A família, emocionada, compreendeu que não se tratava de milagre, mas do resultado da perseverança, da moral elevada e da caridade aplicada com firmeza. Este caso, relatado na Revista Espírita de janeiro de 1864, permanece como lição profunda. Não há possessão irreversível, não há espírito eternamente rebelde, desde que a luz da verdade seja oferecida com paciência e amor. E a jovem Júlia, liberta do jugo invisível, tornou-se testemunho vivo da misericórdia divina que opera silenciosamente na senda dos que sofrem. Se este relato tocou seu coração, continue conosco. Há muitos outros casos surpreendentes registrados na Revista Espírita, cada um revelando novas lições e mistérios do mundo espiritual. Aprofunde-se conosco nos próximos relatos.